Então, Claquete, gravando. Vamos lá. Então, meu povo, aula passada, né? Eu estava naquela situação. Boa noite, Leonardo. Estava naquela situação deplorável, né? Fiquei praticamente 3 dias sem comer. Cara, vou te contar, não recomendo. Se algum dia tiver problema aí com afta, viu? Eu tenho um remédio aqui perfeito para me salvar. Mas, né? Deu para passar aquele episódio, vocês deram enviaram para mim, vou deixar aberto, eu fiz aqui algumas anotações. Vocês enviaram a análise de vocês, né? E eu consegui tirar umas pegadas legais, tá? Assisti aqui, mas a gente vai falar delas mais no final, tá? Hoje a gente vai terminar a unidade 1 e vai já início a unidade 2. Gente, eu peço desculpas, eu vou bocejar, tá? Não estou com sono, mas eu estou iniciando meu expediente 4h30 da manhã. Então, logo que eu acordo, fico assim, nesse bocejo. Agora, nesse horário da noite, tenho observado que eu também fico. Acho que fico falando, tentando, tá? Então, por favor, me desculpem aí antecipadamente, tá? Dá para guardar aqui daí, tá? Leonardo, eu vou cortar aqui o teu microfone, tá? Pronto. Então, gente, isso aí foi legal porque vocês tiveram algumas contribuições com relação à questão dos valores, né? Para Platão, existe aí o mundo das ideias, do bem supremo, do verdadeiramente belo, né? Do que é verdadeiramente bom. Tudo aí no campo das ideias é tudo maravilhoso, né? Aqui no mundo sensível, não há espaço para o bem supremo, porque no mundo corpóreo, né, existente, tudo está em transição. E por conta disso, não há uma possibilidade aí de manutenção do verdadeiro conhecimento. Tudo bem, tudo bem. Que é eterno e imutável. Já para Aristóteles, lembra que a gente estava falando sobre esses filósofos, né? Tudo está em um processo de atualização, né? E por isso o ser humano ele precisa, no exercício aí da sua atualização, do seu aprendizado, buscar aquilo que vai estar em sua natureza de forma escondida, que ele vai chamar aí de virtude, né? Está escondido, tem que lapidar. E essa virtude, ela vai se encontrar no pleno uso da razão. Então, somente o ser humano, ele é dotado da razão e é preciso, então, a serviço e viver de acordo com ela, né? Com a sua razão aí. O Immanuel Kant, ele já vai afirmar isso tudo sobre valores, né, gente? Que não podemos conhecer o ser profundo das coisas, a essência do que define essas coisas. Por quê? Porque a razão não é capaz de alcançar, de ter acesso pleno aí à metafísica. Ou seja, as primeiras coisas que estão fora do mundo físico, né? A favor viagem, viu? Então, é de responsabilidade do sujeito a atribuição dos valores nas suas escolhas. Então, você, enquanto sujeito de uma ação, né? Você vai utilizar os seus valores, vai atribuir valores para daí definir as suas escolhas. Mas foi o Nietzsche quem promoveu uma verdadeira revolução no pensamento sobre o quê? Sobre os valores morais. Aí, com a sua obra, A Genealogia da Moral, tenho vontade de ler os livros dele, mas está faltando tempo, ele propõe a transvaloração da moral. Ou seja, ele vai propor uma rediscussão sobre o valor dos valores. Eita! Porque, para ele, os valores eles são aceitos pelo hábito e não de forma consciente. Ou seja, você vai repetindo alguma coisa, né? Até que vira um hábito e você automatiza na sua mente, você faz automático. Ou seja, você não está consciente, você não está toda hora ali decidindo, tá? Está intrínseco, está arraigado dentro de você. E ainda aí imposta pela tradição cristã.
né? E o sujeito, ele não pensa no que faz. E faz por medo, ou então ele faz por comodismo. Aí é o posicionamento do Nietzsche. Ele também contesta os valores da tradição, afirmando que foram criados por humanos para serem exercidos por outros humanos. Gente, eu sou fã desse cara, porque a gente nem se conhece ainda, mas a gente já tem umas ideias parecidas. Eu lembro perfeitamente quando eu tinha uns 12 anos, faz tempo, hein, galera? Eu estava na casa... Gente, tem umas memórias que ficam tão fixas na nossa mente, né? Eu lembro perfeitamente, eu sentada, conversando com meu primo sobre aula, sobre religião, né? Tanto da aula de religião. E esse texto aí, essa parte que ele fala, foi exatamente o que eu questionei. Eu digo, sim, tudo bem, tá aí a Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens. Para o quê? Para exercer influência sobre outros homens. Então, por quê que eu devo levar em consideração? Foi o meu primeiro momento aí de rebeldia, né? Então, ele vai dizer que esses valores tradicionais e tudo mais, eles foram criados pelos humanos para serem exercidos por outros humanos, geralmente aí por algum objetivo, né? Então, daí ele diz que tem a necessidade de uma demolição desses valores e uma mudança, uma transvaloração da moral, né? Ou seja, uma superação dos valores que estão vigentes, até porque ele afirma aqui que esses valores, eles são aceitos pelo hábito e não de forma consciente. Então, por isso, precisa superar, né? Precisa questionar. Porque, segundo ele, esses valores, eles foram criados de humanos para ser exercidos por outros humanos. Tudo que você imagina, por exemplo, vocês já viram um bebê usando vestido, um menino, uma criança, menino, sexo masculino, usando vestido? Né? Ninguém viu, né? Isso, eu acho aqui uma imagem para vocês. Vocês sabiam que não era incomum você, antigamente, vestir meninos com vestidos? E por que que hoje isso é rechaçado? Né? Porque Maria, se eu tiver, vamos dizer, eu vou ter aqui um bebê, não quero. Mas tive um bebê e eu resolvi botar um vestido no menino. Vão dizer mil coisas. Tudo com base em quê? Nos valores que essa pessoa, por hábito, repete, mas muitas vezes ela não reflete sobre eles. E é isso que ele quer, que você reflita de onde vêm esses valores, por quê? Por que que você faz o que faz, pensando no que faz? É porque você quer, porque você pensou, ou porque você está repetindo, né? Tudo que hoje existe na sociedade, socialmente falando, né, foi convencionado, tá? Então, por exemplo, hoje nós mulheres usamos calça jeans. Usamos, se quisermos, podemos sair por aí sem sutiã, escolha nossa. Mas, há um tempo não tão distante, uma mulher usar uma calça era algo improvável, né? Era algo, aliás, impensável, né? Era rechaçado fazer isso. E nós vamos evoluindo e esses valores vão se moldando. E a gente vai o quê? Vai ajustando a sociedade a partir desses valores. Na atualidade, vivemos um processo aí de relativização dos valores. Tudo é relativo, inclusive o gosto. Tem que ter muito cuidado se você relativiza demais. Você não vai nem para um lado nem para o outro, né? Tem que cuidar. Aí eu trago essa imagem aí, né? Os dois caindo, desceram, sei lá, para o lado de um avião ou foram empurrados. Aí o que está de paraquedas diz para o outro: ei, você está sem paraquedas. Aí o outro: essa é a tua opinião. Porque hoje é muito isso, né? Tipo, cara, não é opinião, tu tá sem paraquedas, tu vai morrer, tem desgraça.
Mas as pessoas estão cegas, elas acham que porque essa questão de relativizar as coisas é que a minha opinião vale. Tudo bem. Sobre o que a sua opinião vale, né? Qual fundamento você está dizendo essa opinião? Se é a opinião sobre o que eu vou comer, sobre o que você vai vestir, então vale para você, não vale nem para outra pessoa, né? Agora as pessoas estão querendo relativizar fatos e aí começar a falar como se fossem experts, né? E começar a achar, não, mas a minha opinião, eu digo sim, e a sua opinião, querido, vale o quê? Como diz um colega meu, quem é você na fila do pão, né? Então, é para vocês pensarem, tá, gente? Filosofia, ética, esse estudo é para vocês se questionar. Ética e liberdade. A liberdade como uma capacidade humana, né? Toda escolha que a gente faz vai determinar a nossa própria existência. Todos os dias vocês escolhem. O dia todo vocês fazem escolhas, né? A liberdade, ela é constituída num relacionamento aí direto entre os homens em sociedade por meio das suas atividades humanas. E a gente pode considerar que o ser humano, ele é um ser livre, e que ele tem o poder de escolha desde que esteja sempre consciente. Se você faz as coisas sem pensar, você está repetindo hábitos que foram incutidos em você. Então, querido, querida, você não tem liberdade, tá? Você é livre, tá? Quando você faz as suas escolhas de forma consciente. Aí sim, você está tendo liberdade de escolha. Eu vou querer isso porque isso, eu tenho as minhas filhas, elas desde novinhas, né? Eu ensino muito essa questão de ação e reação e consequência. Elas chegaram outro dia e disseram assim, outro dia, elas tinham uns 8 aninhos, né? Ah, mamãe, por que eu tenho que estudar? Eu não quero estudar. Amanhã eu tenho prova, eu não quero estudar para a prova. Filha, você é livre para não estudar para a prova. Não quer estudar? Não estude. Mas a sua escolha de não estudar vai ter aí algumas consequências. Primeiro, você gosta da escola onde você está hoje? Pronto, a mamãe paga para essa escola. Mas se você não quer estudar, então não tem por que você ir para essa escola. Ou então você vai para uma outra escola, né? Mais simples, que não vai ter um curso, já que você não quer, certo? Estudar. E se você não quer estudar, logo, logo você vai ter que trabalhar, porque eu não vou lhe sustentar o resto da vida. E aí você vai ver com as possibilidades que você vai ter sem estudar, quais serão aí as possibilidades que você tem. Então, sempre que as minhas filhas me perguntar alguma coisa, pode. Mãe, eu posso fazer isso? Pode. Você sabe quais são as consequências disso? É isso, isso, isso. Você vai querer? Aí ela, quero não. Então, sim, eu quero. Então, isso é uma tomada de decisão consciente. A gente tem que ter consciência de que tudo que a gente faz, tudo que a gente age, vem uma força contrária, né? Então, toda escolha vai ter uma consequência. O que a gente tem observado muito hoje em dia, não sei no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência de vocês, mas eu tenho observado bastante dos um pouco mais jovens do que eu, sou jovem, um pouco mais jovens do que eu, que eles têm uma capacidade limitadíssima de autocrítica, de perceber essa relação entre ação e consequência. Eles querem tudo, mas eles querem todos os direitos, mas eles não querem nenhum dever. Mesmo a Constituição, mesmo os direitos legais que nós temos o nosso direito vai até onde o direito do outro começa. E para eu ter esse direito, eu também tenho deveres a cumprir, né? Então, hoje está se criando uma cultura muito de eu quero, não sabe por que quer e não reconhece quando tem que ter algo. Por exemplo, vocês acreditam que a gente tem que pedir para uma pessoa trabalhar e ela achar que isso é um absurdo? Tipo, você contratou a pessoa para trabalhar. Aí você só vai dizer para ela assim, olha, venha trabalhar. Isso é assédio, tá? Existem pessoas assim? Existem. E não são poucas, tá? Então, essas pessoas não são livres, porque elas não estão conscientes do que estão fazendo.
Elas estão repetindo aí um mau hábito que desde pequeno aí foi alimentado e reforçado, e agora, quando eles vão ao mundo, eles estão tentando repetir. Só que o mundo, querido, não é mãe, não é madrasta, não é pai, não é nada, é um carrasco, né? Então, gente, por meio do trabalho, o ser humano ele se constitui um homem consciente e livre. Livre aí para fazer as suas escolhas, dentro de alguma limitação, né? E essa limitação vai ser de acordo com as consequências que você vai identificar. De acordo aí com Barroco, lá no ano 2000, a liberdade como capacidade humana é, portanto, o fundamento de ética. Assim, agir eticamente, no seu sentido mais profundo, é agir com liberdade. É poder escolher conscientemente entre alternativas. É ter condições objetivas para criar alternativas e escolhas. Por sua importância na vida humana, a liberdade ela é também um valor. É algo que valoramos positivamente, de acordo com as possibilidades de cada momento histórico. Porque cada momento histórico vai dar você vai ter um nível, né, de possibilidade de liberdade diferente. Por tudo isso, podemos perceber que a liberdade é também uma questão ética das mais importantes, pois nem todos os indivíduos sociais têm condições de escolher e de criar novas alternativas de escolha. Legal esse texto, né, gente? Leiam, releiam, leiam de novo e reflitam, né? E aqui, essa imagem aí é até antiga, né? Mas foi aqui que eu tinha. A gente está há quanto tempo em quarentena? Quer dizer, eu ainda tomava o pessoal e não está mais não, né? Quer dizer, se bem que até eu, assim, de vez em quando eu estou saindo pelo menos uma vez por semana. Mas, quando a gente estava no momento mesmo de lockdown, né? Não sair mesmo de casa. E 11º dia em casa. Agora eu entendo porque meu cachorro sai correndo quando eu abro o portão. Cara, eu ri demais, porque o meu cachorro faz muito isso. Ele faz muito isso. E aí a gente estava já enlouquecendo, né? Quem teve que ficar mesmo em casa, trancadinho. Por que foi tão difícil para a gente isso, né? Porque nos foi tirada a opção. A gente não teve liberdade de escolha. A gente teve que aceitar, até porque a gente tinha consciência, quem não aceitou, né? Foi, além de não ter consciência, foi antiético e inconsequente, porque fez a coisa perdurar por mais tempo, né? Mas o que mais perturbava a gente, porque ficar em casa é bom. Tem gente que gosta de ficar em casa. Eu, por exemplo, final de semana, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar aproveitando a minha casa. Mas chegou um momento em que eu não aguentava mais ficar em casa. Porque eu queria sair, mas eu não podia, né? Então, foi tirado esse momento de escolha da gente. Não vejo a hora de tudo passar para eu poder ficar em casa igual eu estou agora, só que sem ser obrigado. Então, as pessoas, mesmo aquelas que gostam de ficar em casa, eu não aguento sair, eu até admiro, vocês são desses que saem para balada, galera? Balada, né? Balada não tem aqui, não. Sai para os barzinhos, aí vai, sei lá, umas 10 da noite, chega em casa umas 2, 3 da manhã. Pois é, eu não aguento isso, não. Eu adoro ficar em casa. Mas, como eu disse, que seja por escolha minha e não por uma obrigação, por uma imposição. Né? Então, esse momento que a gente passou aí de isolamento mais rígido, né, foi um momento de muita reflexão. Se vocês puderem parar e refletir sobre como vocês se sentiram nessa época, vocês vão entender um pouco sobre liberdade, sobre o que é ser livre. Que ser livre é poder ter escolha, e escolha consciente, né? Tomaly e Tomaly, eles põem que quando escolho, torno-me humano. E escolho não apenas a mim, mas a toda a humanidade. As nossas escolhas é que determinarão o nosso existir. Né? Todas as escolhas que cada um de vocês fizeram, que eu fiz, nos trouxeram até este ponto.
né? Se tivéssemos feito escolhas diferentes, estaríamos em outros rumos, né? Da mesma forma que, se a gente começar daqui para frente a ter outras escolhas, por exemplo, vamos assistir às aulas, vamos falar, né? Vamos estudar, meu povo. Ontem eu tive uma reunião, ontem eu falei por 15, 17, 20, 21, 6 horas ininterruptas, tem noção? Minha garganta não estava mais aguentando. Mas a gente estava falando exatamente disso. A pessoa com quem eu falava dizia assim, ele já é de outra área, né? Ele dizia assim, todo mundo quer ser capitão, né? Mas na hora que o tripulante cai no meio do mar e você vai ter que botar o resto da tripulação em risco para ir buscar, porque ninguém quer tomar as escolhas, né? Ninguém quer. Então, todo mundo, por exemplo, gente, hoje eu voltei a estudar inglês. Fazia tempo que eu dizia, eu quero voltar. E aí aconteceu uma situação que eu tive que apressar isso, né? E aí eu me reencontrei, porque eu gosto de estudar isso, mas eu li exatamente sobre isso. As pessoas querem estar fluente em outra língua, mas não querem fazer, né? Por onde? Então, são escolhas que vocês fazem. Hoje eu escolho que eu vou assistir a aula, mas eu não vou nem prestar atenção. Vou ficar aqui de boas. Ou então eu não vou deixar o seminário, o paper para ser escrito no último mês. É uma escolha. Vai determinar o seu existir. Por exemplo, a sua nota. Por exemplo, que você não vai aprender se tivesse feito com calma e refletindo, tá? Então, suas escolhas aí determinam o seu existir. A essência da moral com embasamentos éticos para a vida cotidiana. Sabemos que a produção da vida social, ela coloca necessidades de interação entre os homens, né? Por isso que a gente sofreu tanto aí com o isolamento. Modos de ser constitutivos da cultura, produtos do trabalho, assim como a linguagem, os costumes, os hábitos, as atividades simbólicas, religiosas, artísticas e também políticas. A partir disso, a gente pode destacar alguns exemplos. Na questão da linguagem, hábitos e costumes, você pode observar que toda a região do Brasil ela forma grupos ligados pelos seus costumes sociais. Como o nosso tipo de comida, o estilo de vida, as atitudes, determinando aí, então, o nosso convívio social. Gente, vocês não têm noção do quanto essa questão de linguagem, hábitos e costumes, essa questão da comida, como isso caracteriza a gente de uma forma, quando a gente está aqui, que é todo mundo com mais ou menos a mesma linguagem, hábitos e costumes, a gente não percebe. Mas vá para outro local e não vai ser tão longe, não. Eu fui bem ali para Pernambuco, bem aqui, né? Pernambuco faz fronteira ali com Juazeiro. Aquela banda de lá, é Brejo Santo. Faz fronteira ali, é bem pertinho. Mas eu me sentia uma estranha no ninho, né? A linguagem era diferente, o ritmo de falar era diferente, os hábitos. Vocês sabiam que lá no dia 24 de junho é dia de São João, né? Então, lá no estado todo de Pernambuco, dia 24 é feriado. Mas não basta no dia 24 ser feriado. No dia 23 de junho, a partir de meio-dia, o pessoal coloca como ponto facultativo. As pessoas não vão, algumas empresas e órgãos, né? As pessoas não vão trabalhar. Sabe por quê? Porque eles vão organizar a fogueira. E aí, várias famílias se reúnem como se fosse um Natal. Aí vai todo mundo para casa da avó, aí faz a fogueira, e cada um leva um prato, aí faz pamonha, aí faz todo mundo e fica lá reunido até umas horas, né? É praticamente como se fosse Natal. É tanto que a gente às vezes era convidado, né, por pessoas que moravam, que eram de lá mesmo, mas assim, eu não conseguia me identificar, eu achava super estranho isso, né? Além da comida, não tinha um baião de 2 um pouco para comer. É complicado, não tinha um caranguejo. Na questão das atividades simbólicas,
A aplicação de histórias de contos de fada, ela serve para o desenvolvimento emocional das crianças. Não, por acaso, vocês têm observado, sei que vocês aqui são muito jovens, muito novinhos, né? Mas quando eu era criancinha, mocinha, né? Iludida com a vida, os contos de fadas eram sempre aqueles em que o príncipe vinha salvar a princesa. E muitos da minha geração, aí eu vou corrigir, muitas da minha geração cresceram buscando por esse príncipe, ansiando por esse príncipe. Para quê? Para ele vir, depois que a gente achar ele, tudo vai ficar maravilhoso. A vida será perfeita e vamos viver todos felizes para sempre, né? E aí não é bem assim, né, meu povo? Na verdade, é bem diferente disso. A gente vai lutar para buscar essa felicidade sempre, né? E aí eu não sei se vocês perceberam que nos últimos anos, né, as histórias os contos de fadas mais tradicionais, elas estão sendo colocadas com outra perspectiva, né? Você vê, não sei se vocês já assistiram a Frozen, né? As minhas filhas eram crianças quando lançaram e até hoje a gente assiste, eu assisto com elas, né? E aí, Frozen trata de uma história de duas princesas e uma delas fica noiva no dia que conhece o cara. Conhece um cara no mesmo dia que fica noiva. E aí, a irmã tem um problema lá com gelo, lança um raio de gelo nela sem querer, essa irmã. E a outra que ficou noiva e recebeu o raio nela fica, então ela começa a congelar. Aí os sábios da floresta vão dizer o quê? Que ela só vai poder aquecer o coração novamente, né? Porque quando chegar ao coração dela, ela vai parar. E ela só vai poder evitar isso ou remediar isso pelo amor verdadeiro. E aí, minha irmã, essa mulher começa a ir atrás desse homem, porque no fim ela estava indo atrás da irmã, que tinha fugido. E ela começa a ir atrás desse príncipe. Aí acha o príncipe. E o príncipe não tinha nada de príncipe. E ela dá um beijo nele e nada acontece. E ela congela, né? Vocês conhecem o filme? Eu estou contando a história todinha aqui. E aí, o que acontece? Ela congela e a irmã, né? A irmã que solta o gelo, chega e vai chorar pela irmã, né? Vai chorar, vai sentir, vai ficar abalada, né? E é isso que vai aquecer o coração dessa irmã, né? Porque o amor verdadeiro era o delas. Era um amor fraterno, de irmãs que se apoiam, né? Porque elas ficaram sem os pais muito jovens. Não era o amor de um outro homem. Elas não precisavam disso para se sentir amadas, né? Então, vejam como essa questão da moral aí, da vida, ela vai se adaptando à medida que a sociedade ela também vai se atualizando, né? E aí você tem visto o filme da Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel é maravilhoso. Se quem não assistiu ainda, assista. É para você compreender a importância de cair, porque é só caindo que a gente aprende a levantar, né? E na questão artística, dança, pintura, o teatro, eles possibilitam a liberação da imaginação e a criatividade dos homens, além de ser utilizado no tratamento de algumas questões de recuperação social e moral, né? Como aí no tratamento de dependentes químicos e também de terapias ocupacionais. A galera, no começo da pandemia, estava muito sofrendo com ansiedade, acho que o povo se acalmou, o grupo ficou mais quieto, né? Tá todo mundo bem, né? Mas o que ajuda bastante, a gente até discutiu lá, foi essa parte de terapia ocupacional, é você fazer algo artístico com as mãos, porque você desliga um pouco, né, a mente, você se distrai. É bem importante. Relações humanas sociais. Ninguém vive sozinho e somos afetados todo o tempo por relações humanas. Sempre, toda vida, sempre. Sem exceção, tá? Esse daí não tem exceção. E aí, vocês conhecem essa imagem aí? Vamos, meu povo, coloca pelo menos um sim ou não no chat, pelo menos digita aí, vai. Olha, quando vocês voltarem para o presencial, sim, eu quero ver esse silêncio na hora lá da aula, viu? Já conhece essa imagem?
Já, professor. Valeu. Conhecida, né? Gentileza gera gentileza. Então, essa interação, já que nós vivemos em interação social, né, nós precisamos lembrar que as nossas ações refletem, né, nos outros, influenciam. Então, é importante ter em mente essa questão da gentileza. Para quem não conhece, o profeta gentileza, esse rapaz aí, esse senhor, ele foi uma pessoa que viveu nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, em que escrevia mensagens de paz, amor e gentileza, né? Ele passou a viver na rua após ter perdido toda a família no incêndio lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, ele ficou aí imortalizado pela sua arte, pela sua, vamos dizer assim, luta, né? De insistir e mostrar que gentileza gera gentileza. Quem faz o bem, né, atrai o bem, algo nesse sentido. Então, gentileza é um modo de agir, é um jeito de ser, é uma maneira de enxergar o mundo. Gente, ser gentil não é só dizer obrigado, com licença. Vocês têm que ter muito cuidado na forma que vocês tratam as outras pessoas. Sejam gentis, vocês não sabem como é que vocês estão tocando a vida de outra pessoa. E você não sabe como é que está a vida dela, né? Então, se você também quer que toquem a vida de vocês de forma suave, toque o outro também de forma suave, né? Ser gentil, portanto, é um atributo muito mais sofisticado e profundo que ser educado, ou então, meramente cumprir regras aí de etiqueta. A gentileza é uma característica que é diretamente relacionada com caráter, valores e ética. Sobretudo, tem a ver aí com o desejo de contribuir para o quê? Para um mundo mais humano, né? Ou seja, para se tornar uma pessoa mais gentil, a gente precisa que cada um reflita sobre o modo como tem se relacionado consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo. Eu lembro que nesse período aí de muita tensão, né, de muita ansiedade, a gente falou um pouco sobre perfeccionismo, né? E a gente, quando é perfeccionista, nós somos extremamente cruéis com a gente, né? Nós começamos a nos martirizar, nos culpar, nos cobrar de uma forma que a gente não faz com os outros. Então, essa gentileza, ela tem que ser consigo também, né? Você tem que ser gentil com você. Afinal, meu povo, qual é a pessoa mais importante da vida de vocês? Que vai com vocês, que está com vocês desde o primeiro dia e estará com vocês até o último dia. São vocês, né? Cada um de nós. Todas as outras pessoas são passageiras na sua vida. Todas. Sua mãe, seu pai, seu amigo, o marido. Pronto, meu marido, eu estou com ele há 20 anos. Há 17 anos da minha vida eu vivi sem ele. Né? Ele está em uma passagem na minha vida. Somente eu vou estar comigo até o final. Né? Então, aprendam a primeiro ser gentil com vocês. E aí vocês vão aprender a ser gentil com os demais. Então, 10 ações aí de gentileza. Vamos lá? Colocar em prática. Tente se colocar no lugar do outro. Isso vai ajudar a entender melhor as pessoas, seu modo de pensar e agir. Mas, gente, é se colocar no lugar do outro, vestindo a roupa do outro. Porque, olha, é muito... eu vou me colocar aqui no lugar do gentileza que morava nas ruas. Estou aqui, vou tentar compreender ele. Mas não você está dentro da sua casa quentinha. Eu vejo muito, sabe o que eu escuto muito? Me deve em parte de coração. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente sabe... Aqui no Ceará também está bem, bem grave essa questão das facções, né? Então, no Rio de Janeiro, a gente é mais aí, noticiado. A gente sabe que a questão das favelas, né? Que dentro das favelas o Estado, ele não tem poder, quem realmente tem poder, né, são essas facções, e as pessoas que ali habitam estão totalmente submetidas e
totalmente sem amparo estatal, né? Estadual, não tem. Ele só tem o quê? Ele só tem ali quem manda no morro, né? Além disso, né, o que é que a gente tem? A gente tem várias situações de pessoas sendo abusadas, violentadas, coagidas, mães que tentando criar os filhos sozinhos, né? No meio disso tudo, o menino vendo que quem vai trabalhar todo dia, o menino... Lembra que os valores, eles são hábitos, eles são incutidos, né? A partir do hábito, ele não é consciente. Então, o menino vê que aquele vizinho dele vai trabalhar todo dia e não tem nada. Aí passa o outro colega que já está ali pelo tráfico, né? Já foi aliciado, já está lá e o menino tem tudo, ele pensando que pode dar tudo. É a realidade que ele conhece, ele não conhece outra realidade. Aí chega uma pessoa para mim e diz assim, virou bandido porque quis. Eu digo, é muito lindo. Você tendo uma casa, tendo uma mãe, tendo um pai, sendo criado com educação, com amor, com atenção, com comidinha, com a casa, com a cama quentinha, ou então com um ventinho, né, aqui no nosso estado que é mais quente, né? E da família. É muito fácil você dizer que aquela pessoa escolheu aquela ação porque ela quis. Quer ver outra situação? As mulheres que sofrem violência doméstica. É porque gosta. Mas se o marido vem e pede para voltar, aí ela aceita. Gente, na maioria das vezes, essa mulher ela já viu a mãe dela passar por isso. Ela já viu a tia. E ela começa a compreender que aquilo é o natural da vida. Inclusive, ela começa a se culpar por aquilo, né? Começa a achar que realmente é porque o marido trabalha, traz a comida para casa e ela que foi desleixada, né? Eu lembro que eu fui entrevistar uma egressa do programa lá da minha pesquisa e ela ficou emocionada. Era uma senhora, 55 anos, viúva. Aí ela disse que casou com 18 anos, tinha que casar. E aí ela viveu com o marido dela, teve os filhos, ficou viúva e foi fazer esse curso do programa Mulheres 1000. E lá tem uma parte, né, de direitos da mulher. Inclusive, algumas tiveram até uma palestra com a Maria da Penha. Então, é delegado, pessoal, é promotor, eles vão fazer uma palestra com eles para explicar, né, com elas, quais são os direitos. E aí ela falando para mim, foi lá que eu descobri que o que meu marido fazia comigo era errado. Ele não podia. Mas quando isso aconteceu comigo, não tinha ninguém para minha família para me apoiar. Eu via isso acontecer com as outras pessoas, para mim isso era normal. Então é difícil as pessoas saírem dessas situações. Tu acha que alguém está numa situação de apanhar porque quer? Não é, gente, né? Então, tentar se colocar no lugar do outro, você tem que ir além de só achar. Aí você vai ficar só na questão do achismo mesmo e da opinião sem fundamentação, tá? Segundo passo, aprenda a escutar. Ouvir é muito importante para solucionar aí qualquer desavença ou problema. Não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca, né? Escutem mais do que falem. Pratique a arte da paciência. Eu tinha um chefe, né? Que ele tinha na sala que a gente trabalhava, ele tinha um flanelógrafo de vidro, um quadro, né? E aí ele escreveu assim, paciência. Aí embaixo ele colocou assim um colchete, aí colocou paz mais ciência. Porque a paciência é a ciência da paz, de você, né, conseguir buscar pela paz. Então, gente, evite julgamentos e ações precipitadas. Peça desculpas, isso pode prevenir aí violência e também salvar relacionamentos. Pense positivo, procure valorizar o que a situação e o outro têm de bom. E então perceba que este hábito pode promover verdadeiros milagres. A gente estava lá na parte de psicologia, não foi? A gente foi falar sobre os líderes, que era sempre se buscava no perfil de um bom líder, que ele fosse otimista, né?
Então, é preciso pensar positivo, gente. Mais do que pensar positivo, é preciso agir positivo. Hoje mesmo eu falava com uma amiga, ela perguntava assim para mim: amiga, o que é que tu fez a última vez que tu estava tão perdida como eu estou agora? Se tu lembrar quando foi, eu digo, lembro, minha filha, agora. Ah, mas nem parece, eu digo, é porque o meu foco é outro, né? Eu estou perdida, estou várias situações acontecendo, estou mais perdida aí que segue o meio de tiroteio. Mas aprendi a lidar com isso e sei que tudo passa, por isso que eu botei isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo passa, né? Fiz questão de tatuar nessa mão, porque às vezes a gente esquece, né? Então, pense positivo, tá? Respeite as pessoas. Quando elas pensarem em agir de modo diferente de você, as diferenças são uma verdadeira riqueza para todos. Essa questão de você respeitar as pessoas vai junto com aquela questão de pedir desculpas, junto com praticar a paciência, de aprender a escutar e de tentar se colocar no lugar do outro, tá? Seja solidário e companheiro. Demonstre interesse pelo outro, por seus sentimentos e por sua realidade de vida. Gente, tem gente que dá tanto trabalho, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Às vezes, aí nós estamos falando de administração e gerir pessoas também. Muitas vezes, existem situações que geram conflitos entre pessoas, né? E, às vezes, é uma pessoa que está em conflito com várias ao mesmo tempo. Então, opa, tem alguma coisa errada. Se eu tenho um conflito com o Leonardo, e aí o Leonardo sai, aí vem o Josileudo, tem o outro conflito com o Josileudo, depois eu tenho outro. Eu vou começar a pensar que o problema não são eles, né? Talvez esteja em mim, entende? Então, muitas vezes, parte desses problemas é apenas porque as pessoas querem ser ouvidas. É impressionante, tá? Porque elas vão acumulando, vão se estressando, né? E aí, o que é que elas querem? Um gesto de gentileza. Cíntia, que fale o que é que está lhe afligindo. No que é que eu posso te ajudar? Só da pessoa botar para fora, ela já se sente bem, né? Isso também é solidariedade. Fala-se muito em caridade, falando aí nessa realidade cristã, né? E aí, quando eu participei um pouco do espiritismo, eu aprendi uma outra, quando eu era da igreja da católica, né? Minha família toda eu frequentava a igreja católica, é muito ensinada a questão da caridade, você pode perceber que de fazer doações, né? Ah, vamos angariar fundos, vamos escolher doações, vamos distribuir cestas básicas e pronto, a gente está fazendo caridade. Gente, caridade vai muito além disso, foi o que eu aprendi lá no Espiritismo, né? Caridade é você ser gentil, é você, meu amigo está com problema, pronto, Luciana me liga, está com problema. Fale, Luciana, o que é que eu posso lhe ajudar? Pode ir para fora. Isso é você estar fazendo uma caridade, né? Então, seja solidário, seja caridoso, né? Demonstre interesse pelo outro, por seus sentimentos e por sua realidade de vida. Analise a situação, alcançar soluções pacíficas depende de se descobrir a raiz do problema. Faça justiça. Esforce-se para compreender as diferenças e não para ganhar. Quem aí já esteve numa discussão? E aí eu não estou falando de todo tipo de relacionamentos, de amizade, relacionamento amoroso e também no trabalho. Há toda uma discussão ali acontecendo, mas as pessoas escutam para responder. Ele está falando isso, peraí, que eu já estou pensando aqui na resposta. Não é assim. Você tem que escutar para compreender. É isso, para entender. Você realmente tem que se colocar à disposição, né? Então, você não está ali, numa discussão, ninguém ganha, meu povo. Ninguém ganha. As duas partes ali, de alguma forma, tem uma culpa ali naquele negócio, tá? A questão é como a gente sai disso, como a gente vai resolver. Tá? Mude a sua maneira de ver os conflitos. A gentileza nos mostra que o conflito pode ter resultados positivos e ainda tornar a convivência mais íntima e confiável, gente? Acho que fica um negocinho aqui no meio. Todos esses conselhos que tá aqui, tá?
vocês podem levar para a vida pessoal de vocês para que eles venham a refletir na vida profissional. Já disse e repito de novo. Vocês não são robôs. Não, no ambiente de trabalho eu sou assim. Assim que eu saio de lá, aperto um botão e viro outra pessoa. Não existe. Não existe. Já dizia minha mãe, costume de casa vai à praça, né? Então, se tornem pessoas assim e vocês serão profissionais melhores. Toda a sociedade é composta por pessoas, toda organização é movida e depende de pessoas, que se chamam, então, recursos humanos, né? Por esse motivo, é muito importante que as organizações elas estejam atentas e elas se preparem para quê? Para que elas consigam gerir os seus recursos humanos. As pessoas, por si só, elas carregam em si uma diversidade, pluralidade, né, que podem ajudar a organização. E, ao mesmo tempo, a unidade da organização ela vai exigir que o comportamento seja voltado aos princípios dessa organização. Então, é meio confuso, né? Peraí, eu tenho diversidade, uma pluralidade, eu tenho pessoas de diversas formações, diversas experiências, para quê? Para que juntas, num brainstorm, né, elas possam agregar mais a essa instituição, a esta organização. Porque se eu tiver todo mundo padronizado, não tem como inovar, né? Não vão sair novas ideias dali. Então, por isso é legal a diversidade e a pluralidade. Ao mesmo tempo que, embora seja muito importante isso, tem que se ter em mente que a gente precisa exigir do comportamento dessas pessoas que sejam aí voltados para os princípios dessa organização. E aí tem muito a ver com o que eu anotei aqui, que vocês notaram, com a relação do vídeo que a gente assistiu semana passada, né? Do episódio. Então, a pessoa, ela passa a desenvolver dois papéis fundamentais quando está inserida dentro de uma organização. O papel de pessoa e o papel de recurso para aquela instituição, tá? Pessoas como pessoas e como recursos, tá aí, ó. Pessoas como pessoas, a questão da personalidade, individualidade, as aspirações, seus valores, atitudes, motivações e também os seus objetivos pessoais. Como recursos, habilidades, as capacidades, as experiências, é que vão importar, as destrezas e os conhecimentos necessários para você atuar nessa organização. Quais são, então, as variáveis, né, aí, intervenientes? A pessoa na organização tem tanto os fatores internos quanto externos, né? Internos, a gente vai ter personalidade, aprendizagem, motivação, percepção, valores. E os fatores externos, ambiente organizacional, regras e regulamentos, cultura, políticas, métodos e processos, recompensas e punições e grau de confiança. Gente, vocês estão achando alguma similaridade aí com o episódio que eu pedi que vocês assistissem e fizessem uma análise crítica, né? Porque tá muito dentro, por isso que eu foquei tanto naquele episódio para vocês darem uma analisada, né? Então, aí vai fazer o quê? Vai refletir no comportamento da pessoa dentro da organização. As relações sociais, elas são importantes porque elas vão favorecer essa diversidade de vidas que, aliadas, elas podem favorecer em recursos criativos e dinâmicos para a organização. Em contrapartida, elas também podem apresentar conflitos de valores e pessoais, né? Acontece. É por esse motivo que o campo de estudo dos recursos humanos ele é enorme. Porque além de ter que dar conta, né, de toda a complexidade do ser humano, ele ainda vai se encarregar de motivar e se adequar às transformações da sociedade, do que diz respeito às leis, à moralidade, aos valores e aos costumes. Vamos falar agora um pouquinho sobre o bem comum. O bem comum, de forma bem simples, para você visualizar aí, é a felicidade de todos. Alonso Lopes e Castrucci, em 2010, eles vão abordar aí 3 aspectos que são essenciais do bem comum. O primeiro, o bem comum tem como composição análoga a do bem da pessoa.
Segundo, ele é próprio da sociedade. E, por último, ele deve ser compatível com o bem comum das outras sociedades, tá? E o bem comum só seja possível se houver o bem-estar das pessoas com elas mesmas. Então, dentro da questão individual quanto coletiva. Eu tenho um problema sério no trabalho, porque essa pessoa, ela não tem o bem-estar com ela mesma, e ela traz um mal-estar para todos que rodeiam ela, né? É tão triste isso, gente. E aí, uma crítica sobre a questão do bem comum, né? Se o bem comum é o bem para todos, né, gente? A gente tem vivenciado épocas em que a nossa desigualdade social está se aprofundando cada vez mais, porque não à toa, durante a pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários e os pobres ficaram mais pobres. Aí você vê. A gente também viu o Trump comprando aí todo o estoque de máscaras e tudo mais da China, né? E deixando os outros países à míngua, né? Então, o bem comum, para ele existir, tem que ser o bem para todos. E aí o que a gente tem percebido é que é muito difícil hoje na nossa sociedade isso acontecer, né? Interesse individual, coletivo e público. O interesse individual é quando a pessoa deseja algo para si mesma. O coletivo é o bem de todos e para todos. Na verdade, tanto as organizações públicas quanto as privadas, entre outras, elas visam o interesse coletivo. Certo? E o interesse público, também conhecido aí como princípio da supremacia do interesse público ou a finalidade pública, né? Segundo aí Meirelles, ele vai dizer: o princípio do interesse público ele está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina na medida em que a existência do Estado ele se justifica pela busca do interesse geral. Vocês entenderam isso daí? Ele está dizendo o seguinte: o interesse público, o que é, ele fala da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público é um princípio da administração. Eu falei com vocês sobre isso na noções de direito, né? E que ele não está previsto em nenhuma lei, mas ele é a base, ou seja, ele é a finalidade do Estado existir. O Estado existe para atender ao interesse público. E como esta é a finalidade, ela é suprema, né? Nada está acima disso. Então, é isso aí que ele quer dizer. E precisa disso porque é a motivação da existência do Estado. Quando ele fala interesse público sobre o privado, gente, não é o interesse do Estado sobre uma empresa privada. Quer dizer o seguinte: se a gente vai tomar uma ação, você vai analisar se ela vai atender ao interesse público, ou seja, vamos botar aí ao bem de todos, ao bem comum de todos, ou será que essa atitude, esse ato, essa ação, ela está sendo tomada apenas para atender como é que eu falo? Um anseio de uma única pessoa ou de um grupo, né? Então, você está colocando aí os recursos públicos, né? Deveriam atender ao interesse público para atender ao privado. A gente vê isso, às vezes, em municípios, né? Tipo, por conta, eu sou amigo, sei lá, do prefeito, aí ele vem e passa asfalto só na minha rua. Não dá, gente. Ele colocou o interesse público acima, aliás, o interesse privado acima do público. É isso que ele quer dizer. Já foi interesse profissional, né? Os valores e desejos que as pessoas carregam, elas devem estar numa escala menor aos interesses públicos ou coletivos. E quanto mais valor humano a pessoa levar para essa organização, melhor para a organização e também ao bem comum. Vocês viram lá naquele episódio, né? Que quando a pessoa não leva bons valores que estejam nela, né? A organização não vai bem.
Esse foi o tópico 3 e a gente vai iniciar agora a unidade 2. Vamos lá. Pensamento político na Idade Média. Agora a gente vai falar sobre a formação política ocidental. A nossa cultura ela é resultado aí de uma junção entre a cultura judaico-cristã e a grega, né? Portanto, a ideia de política para os medievais, ele vai ter inspiração aí dos dois lados, grego e judaico, né? Mas o cristianismo. Essa concepção de mundo, ela dissemina a ideia de que cada qual deve ficar em seu devido lugar a que foi destinado ao nascer. E com isso, as teorias políticas conseguem o seguinte, elas mantêm o poder imperial e também eclesiástico, né? Na Idade Média, a gente vai ter essa realidade. No topo dessa hierarquia encontram-se, então, o Papa e o Imperador. Ai, meu joelho. Ética cristã. Não se pode imaginar a influência da igreja e também do seu pensamento. E até de sua influência na história, principalmente para o Ocidente, né? O cristianismo ele introduz o conceito de dever. Para o cristianismo, a lei divina revelada aí é que vai nortear as ações do indivíduo para a vida ética, né? Então, vocês já viram um estudo que saiu, que fizeram com pessoas que tinham uma religião e outras que eram ateias? O que é que eles colocam aí? A lei divina, né, o que está aí vai depender de cada religião, vai ter um exemplo. Os muçulmanos têm o Alcorão, aqui os cristãos eles vão ter a Bíblia, né? Dependendo aí, esses livros, essa lei divina, é que vai dizer para os indivíduos qual é a ética que eles devem ter. Ah, mas eu não posso isso porque, né, Deus vai me punir, porque eu vou para o inferno. É nesse sentido. Aí sobre o estudo, né? Fizeram um estudo, inclusive foi com crianças, né? Para saber sobre a questão ética e sobre a questão da solidariedade. Aí fizeram um estudo comparativo, né? Pegaram crianças criadas dentro de ambientes familiares religiosos, né? E outras dentro de ambientes familiares que não têm fé, não acreditam que exista, né? Um ser, a vida além dessa e tudo mais. E aí, o que é que você sempre mais, o que é que foi incutido na nossa cabeça, né? Porque nós somos cristãos, fomos criados numa comunidade, numa sociedade cristã, né? Que a gente tem que ir para a igreja, se a gente não for à igreja no domingo, a gente não é uma boa pessoa, né? Se a gente não for, a minha mãe, quando eu casei só no civil. Eu não quero festa. Aí, quando eu casei, aí eu tive minhas filhas, aí ela, não, mas você tem que casar no padre, né? Que ela disse, mãe, eu não quero. Não, minha filha, mas tem que casar, você está vivendo em pecado. Aí, oh, meu Deus do céu. Casei, só para agradar ela, né? Mas não fiz festa nem nada. Fui lá na igreja, eu mais 10 pessoas e meu marido casamos. Então, a gente, né, é criada, eu digo a gente porque eu fui criada assim também. Achando que, porque a gente segue esses mandamentos, nós somos demais. Somos, ó, show de bola. E aí fizeram esse estudo. E o resultado do estudo foi que as crianças ateias, elas eram mais solidárias. Elas eram mais éticas, né, no sentido de pensar mais no outro do que as cristãs. Não estou aqui, tá, querendo atacar religião nenhuma. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Estou trazendo dados, fatos, tá? De uma realidade que foi mensurada lá. Então, para que eu trago isso? Porque a nossa realidade é essa. A gente tem esse comportamento porque nós fomos aí, né, influenciados por essa lei divina. E o indivíduo, por si mesmo, ele é incapaz de realizar o bem e, por isso, ele vai precisar de um auxílio divino. Daí surge a ideia de dever, né? Não faz assim, senão Deus não vai te ajudar. Então, faz que Deus te ajuda.
Além do dever, o cristianismo ele também introduziu a ideia de intenção, que habita aí no sujeito de forma imperceptível, né? A intenção, ela é invisível, gente. Mas, para que o sujeito ele alcance uma conduta virtuosa, é preciso que ele vá demonstrar, né, essa intenção em ações e atitudes. Então, a intenção, né, o que está por trás, o que você pensou, ela é invisível, né? Mas quando você coloca ela em ações e atitudes, é que ela vai ter, então, uma conduta, é que você vai alcançar essa conduta virtuosa. E para o cristianismo, a vontade e a lei divina, elas estão escritas no coração dos seres humanos. Ainda sobre a ética cristã, né? O dever, portanto, ele não fica restrito à condição visível, mas às intenções e ações invisíveis, porque Deus o vigia e também julga todas as ações, né? Essa configuração aí da ética cristã, ela nos parece impositiva e até um tanto coercitiva. Coercitiva, para quem não tem muita intimidade com o termo, é forçado, você forçar alguém, né? Impor, não vou falar impor porque já tem impositiva, né? É você quase que coagir alguém, sabe? Assim, porque ela é determinada pelo dever. Nesse caso, o homem ele não é autônomo, como na ética dos antigos, mas heterônomo. Porque a vontade e a consciência elas vão estar condicionadas à obediência por um poder externo e também estranho ao homem. Então, a gente aí, essa ética cristã tem essas características. De acordo com Shaw, lá do 2002, no século XVIII, o filósofo Rousseau, ele tentou resolver esse problema afirmando que o homem nasce bom, ou seja, a consciência, a moral e o sentimento do dever, eles são inatos do homem, nascem com ele. É o dedo de Deus em nossos corações, né? Contrário ao pensamento de Rousseau, Kant foi lá e formulou sua crítica, dizendo que não existe a bondade natural e que, por sua natureza, o homem é egoísta, ambicioso, destrutivo, agressivo, orgulhoso, cruel, ávido por prazeres, pelos quais nos matamos, mentimos e roubamos. E aí, gente, vocês estão com Rousseau ou vocês estão com Kant? Votação aqui no chat, por favor. Eu bebo água. Rousseau ou Kant? Rapaz, sei não, hein? Vocês lembram da abertura do Carrossel? Vocês não assistiram isso não, né? Estou para fazer igual a professora Helena. A abertura dizia, aparecia os alunos tudo se danando. Aí no final ela apagando o quadro, aí virava para a classe e falava assim, toda a turma, zero em comportamento. Vocês estão fracos, hein, meu povo? Para Kant, o homem é tudo de ruim, e por isso é preciso instituir o dever para controlar e dar à vida um ordenamento social, né? Então, se não tiver essa obrigação do dever, o homem não vai tentar entrar na linha. Queremos chamar a atenção aí para um atributo importante para o cristianismo, que é o trabalho. Para o homem grego e também o romano, o trabalho ele não fazia parte dos valores do homem livre. Na verdade, né, eram os escravos que trabalhavam, as pessoas que eram escravizadas. O ócio, considerado aí pela sociedade greco-romana como uma condição para o exercício da política, ele torna-se agora um vício da preguiça, né? Lutero dirá, mente desocupada, oficina do diabo. Não é interessante como as coisas vão mudando, os valores, né? As percepções? Porque antes o trabalho não era visto como algo enobrecedor, muito pelo contrário, os nobres eles não trabalhavam. Quem trabalhava era aquele tipo, eles dominavam o povo e escravizavam esse povo, e eram eles que iriam trabalhar, e quem era a alta sociedade é que não trabalhava. Com a ascensão dos burgueses, aí os burgueses trabalham, né?
ainda e sem o poder político, que só aconteceria aí com a Revolução Francesa, o conceito de trabalho ele também começou a mudar, chegando aí até os dias atuais, com o sentido disseminado pelo cristianismo como uma virtude moral, tá? Então, lembrando aqui, tá? Quem não lembra do Lutero, o Lutero é que vai fundar aí, né, a Igreja Protestante, né? Ele vai se rebelar, vai aí fundar outra, né, o protestantismo, Igreja Protestante. Podemos pensar que, nesse sentido, a igreja ela já estava assumindo o ideal burguês e compreende, então, a formação da riqueza, que ela acontece pelo trabalho. Resumindo, sem trabalho não há riqueza e, assim, o ócio, que era bem visto pelos gregos, tornou-se um vício ou até mesmo um pecado, né? Quantas vezes a gente... Quem aqui já ouviu falar... Ouviu algumas pessoas criticando os índios, os indígenas, né? Os nativos desse país, né? Os que estavam aqui antes dessas terras serem invadidas, né? Quem aqui já ouviu falar que os indígenas são preguiçosos, eles não querem trabalhar? Tudo isso vem de quê? Vem de uma ideia incutida na nossa mente de que quem não trabalha é preguiçoso. Mas o que as pessoas não conseguem perceber é que eles viviam aqui e vivem muitos hoje, eles respeitam demais a natureza, eles só tiram aquilo que eles precisam para comer, para viver, né? Então, eles não ficam nessa loucura que a gente fica para consumir, para consumir, para consumir. E aí vem, então, né? Mente vazia, oficina do diabo. Pensa demais, ou pensa em nada, né? Cuidado com o que você pensa. Agora vamos falar sobre Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Todo mundo já ouviu falar dele. Surge um movimento filosófico cristão, denominado aí patrística, que se caracteriza pelo pensamento dos santos padres da Igreja Católica. Dentre eles aí, a gente tem Santo Ambrósio, Santo São Jerônimo, São Gregório de Nissa e o Santo Agostinho, né? A patrística, ela vai buscar lá na filosofia grega, mais especificamente no Platão, né? As suas bases conceituais e se caracteriza aí pelo estabelecimento das verdades da fé, né? Parte, então, do princípio de que a finalidade da filosofia é colocar-se a serviço da fé, ou seja, a verdade filosófica ela somente tem sentido na medida em que vai justificar as verdades reveladas na fé cristã. Então, neste movimento aí da patrística, né, a filosofia ela deveria servir como um alicerce, né, uma contribuição às verdades, como uma justificativa aí às verdades reveladas da fé cristã. Agostinho propõe uma ética cristã fundada no amor de Deus. A ética agostiniana, ela funda-se numa hierarquia do amor, né? No primeiro momento, amar a si mesmo e no segundo, amar no amor ao próximo, né? Desdobrando-se na forma como se conduz a vida em sociedade, na cidade dos homens. Nesta economia do amor, como fundamento aí da ética, as ações humanas elas devem ser realizadas com vistas ao alcance da eternidade, né? Então, a cidade de Deus, onde se encontra a verdadeira felicidade, a finalidade última da vida humana, no plano individual ou social, né? A ética agostiniana está assentada em última instância aí também no livre-arbítrio humano, ou seja, não é pela sua natureza divina que o homem alcança naturalmente a cidade de Deus, não é. Ou que o homem estaria propenso a fazer o bem em função da sua participação aí no plano de criação, mas que é a partir das escolhas que o homem faz, diante da possibilidade de fazer o bem ou o mal, que vai se estabelecer a sua liberdade de opção e, consequentemente, a responsabilidade
das suas ações na cidade dos homens. E aí tem também Tomás de Aquino, né? A partir dele, a igreja passou a ter uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, que se fundem aí numa síntese, né? Que é fé e razão unidas em sua orientação comum rumo a Deus. Sustentou, então, que a filosofia ela não pode ser substituída pela teologia e que ambas não se opõem, né? Em seu pensamento, filosofia e teologia elas se complementam. Ele afirmou que não pode haver contradição entre fé e razão. Portanto, para Tomás de Aquino, fé e razão elas são complementares e não contraditórias. Desculpa. A ética proposta por Tomás de Aquino ela vai consistir no homem agir de acordo com a sua natureza racional. Dotado aí do livre-arbítrio, todo homem ele vai ter a capacidade de discernimento entre o que é o bom e o que é o mal, o que é o bem e o mal, né? Dessa forma, essa ética aí confere ao homem a responsabilidade e a capacidade de tomar decisão, né? Até a Idade Média, gente, ética e política elas estavam juntas. Na antiguidade, o governante ele tinha que ser justo e para isso ele teria que ter as suas ações baseadas no exercício ético sediado pela razão. Para os medievais, né, Idade Média, é a ética cristã que vai nortear o exercício político. E aí vamos para a política na modernidade. Maquiavel, muito conhecido, o príncipe, né, o livro aí, vocês lerem, ele desvinculou o poder político do poder da igreja. Vamos separar os dois, que assim não está dando certo, né? Então, enquanto os teólogos eles partiam da Bíblia e do direito romano para legislar, ele parte da experiência real do que está acontecendo no tempo presente e que precisa de soluções imediatas, mas que mantenham aí uma organização duradoura. Para ele, não adianta buscar um governante virtuoso, né? Porque não existe. Mas esse governante ele poderá, se for esperto, desenvolver a virtude e alcançar a fortuna, que é a manutenção do poder. Maquiavel ele rompeu com o modelo passado da seguinte forma: não admitindo um fundamento político divino, tá? A cidade está dividida aí por dois desejos: aqueles que querem oprimir e o desejo do povo de não ser oprimido. É verdade, né? Se a sociedade ela estiver polarizada, ou seja, tem dois polos, dois lados, né? Dois desejos antagônicos, ela não pode ser vista como uma comunidade e, portanto, a finalidade da política não é o bem comum e a justiça. A gente está vivendo muito esse momento dicotômico, né? Antagonizado, de polarização. O príncipe precisa ter virtude para tomar e manter o poder, nem que seja pela força, mentira, astúcia e violência. Rapaz. Quando o regime político esmaga o povo, ele considera aí que é ilegítimo, né? A legitimidade e a ilegitimidade, elas são delimitadas de acordo com a liberdade. Em outras palavras, um príncipe que agir sempre da mesma forma e de acordo com os mesmos princípios em todas as circunstâncias, ele vai fracassar. O que Maquiavel é que devemos saber ler e interpretar o momento, tá? É preciso, então, ser flexível e também atualizado para se manter em pé. É por isso, gente, que o livro dele é indicado aí para a nossa área, tá? Se vocês quiserem ler, o livro é O Príncipe, de Maquiavel, por conta dessa questão estratégica, né? Para ele, a lógica deve estar totalmente separada da vida privada do governante. Uma coisa são as virtudes éticas construídas e cultivadas pelo sujeito lá na sua vida privada, tá? Outra coisa, então, é a lógica da virtude na ação política. E a contemporaneidade, novos desafios e questionamentos.
Afirmar que necessitamos estabelecer perspectivas éticas contemporâneas vai significar aí, acima de tudo, reconhecer que estamos num contexto civilizatório que se caracteriza pelo questionamento da forma de ser e estar do ser humano no mundo, né? Como um resultado do processo civilizatório ocidental, né? Que chegou até o presente momento. E esses questionamentos, eles são característicos dos nossos tempos, eles podem assim ser apresentados. Crítica à razão, né? A racionalização do mundo, potencializada na modernidade, transformou a razão em razão instrumental, hábil, executora dos ambiciosos projetos aí, planificação, estruturação e higienização de toda ambivalência, né? Então, crítica à razão, o fim da história, né? É a descrença, a frustração em relação às promessas modernas, em torno de projetos aí societários que garantissem aos seres humanos a felicidade, a segurança, o progresso e o bem-estar. Vocês sentem tudo isso, né? Então, realmente, há essa descrença, né? O fim da política. O que está em jogo na modernidade é o cuidado e o controle dos corpos, da vida e da morte dos indivíduos. A política, então, é reduzida como o meio de se garantir as lógicas dos corpos que compõem o povo, a nação, tá? O consumo foi elevado à condição da existência humana. Consumo, logo, existe. Essa é a lógica do capital hoje em dia. E não venha me dizer isso é exagero, é não. Não é, não é, não é, não é. Tudo que você compra hoje, aliás, porque você compra tanto hoje, é porque vocês são incentivados, bombardeados a todo momento a fazerem isso. E a internet, as redes sociais vieram para intensificar isso, né? E essas blogueiras, os blogueiros, e todo mundo vende curso, todo mundo é youtuber, né? Então, a gente está vivendo essa outra realidade, né? O consumo, logo eu existo. Consome-se a tudo e a todos, ao mesmo tempo em que, inerente a essa lógica do consumo, ou seja, como parte dessa lógica do consumo, tudo tem que ser necessariamente descartável. Tá prestando atenção? Gente, compra uma TV para vocês verem. Compra uma TV, espera uns 3 anos, ela vai quebrar. Aí você vai tentar consertar, porque você é uma pessoa que não quer consumir desnecessariamente. Não, vamos aqui consertar. Simplesmente você não vai mais achar peça para consertar. Ou o valor para consertar vai se igualar ao valor de uma TV nova. Tudo isso é feito para quê? Para que a gente consuma cada vez mais. Se todo mundo tivesse o nível de consumismo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, dos americanos, não teria mais nada de natureza para a gente. Não teria. O mundo já teria se implodido, porque é muito alto o consumo, tá? E aí eles inventam modinhas, né? Ai, essa roupa, rapaz, eu fico com ódio. Olha, você quer ver a pessoa perder uma venda comigo? Eu entrar para comprar uma roupa. Não, estou procurando assim. Ai, mulher, olha essa daqui. Eu digo, não, não gostei. Mas está todo mundo usando. Eu digo, ai, vai, tua mãe não te ensinou do mundo. Então, assim, eles fazem isso como uma política para que a gente consuma mais, né? Aí eu tenho que ter, porque está todo mundo usando. Porque hoje o status é ter, não é ser. Efemeridade e liquidez. Então, tempo e espaço, eles foram comprimidos, diminuídos como uma questão, uma condição aí vital pelas nossas tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano. Estamos, então, submetidos constantemente a avalanches de informações que não conseguimos acompanhar, analisar ou então nos posicionar adequadamente.
Tudo transcorre num fluxo contínuo e ininterrupto, efêmero e líquido. Sempre que eu escuto falar líquido, eu lembro de quem? Do Bauman, né? Que escapa às possibilidades da experiência humana com o mundo, com as pessoas, entre os seres humanos. Então, essa compreensão das categorias de tempo e de espaço, gente, aqui estamos submetidos hoje, ela acaba subtraindo aos seres humanos a experiência vital, né? De sentir, de apreciar, saborear a vida nas pequenas coisas, nos gestos mais singelos, de reconhecer o outro como um ser em si mesmo, e não reduzido à condição de meio para a festa do consumo e da descartabilidade. Gente, isso é muito lindo, né? Vocês querem ver? Outro dia eu ganhei um presente, gente, eu chorei. Eu sou besta, né? Não sei nem se vocês estão aí, vocês estão falando, eu tô falando sozinha. Eu ganhei um presente, foi pro aniversário. Uma amiga que mora lá em Fortaleza, ela mandou para outra amiga que estava vindo para cá. E aí eu chorei, eu digo, mulher, eu chorei, eu mandei um agradecimento para ela. É um presente que custou R$17. Eu ia comprar e ela, não, eu vou te dar. E é um jarrinho, né, de concreto, de cimento, que tem desenhado a N, e tem uma plantinha, né? É pelo que a N representa, e ela representa para mim, né? Tanto a N quanto essa minha amiga. Então, é um gesto tão singelo, né? Uma coisa tão simples, mas tem tanto valor. Quer ver também uma coisa muito legal? É quando a outra pessoa está cheia de coisa para fazer e você diz assim, eu estou precisando de um momento para ficar com você. E você faz isso, né? Você toca, as pessoas aí que acreditam em alma do ser humano. Então, vamos largar mais de mão o consumo, né? Vamos consumir sentimentos, né? Momentos. Não precisa estar morrendo nos bares, enchendo a cara, não, tá, gente? Vai, mas também viver só para isso, pelo amor de Deus. A supremacia da técnica, né? No nosso tempo, assume como verdadeira máxima. Se tecnicamente algo é factível, não há necessidade de justificativas éticas. Então, deve-se fazer tudo o que se puder fazer, mesmo que isto implique diretamente a manipulação da vida, ou então das formas de vida assumidas pelos seres humanos contemporaneamente, né? Fato novo é inaugurado pela modernidade, é ter transformado a técnica num fim em si mesmo, né? A morte do homem. O homem como fundamento da consciência, como um sujeito histórico, ele é o resultado de categorias, né, discursivamente constituídas, numa sociedade estruturada e permeada por instituições sociais que vão disciplinar corpos e controlar mente. Aí o Lacan vai lapidar a expressão. Penso o que não sou e sou o que não penso. Gente, que frase massa. Penso o que não sou e sou o que não penso. Decretar a morte do homem significa reposicionar a atenção entre indivíduo e sociedade, retirando aí o peso excessivo da sociedade na determinação da forma de ser e também de estar dos indivíduos, né? Vocês estão aí? Alô, alô, Marciano. Aquele abraço. A sobrevivência planetária. Então, a contemporaneidade também é chamada a responder a um desafio imediato que tem relação direta com as condições de possibilidade de continuidade, né, na vida, da vida no planeta Terra. Gente, vocês perceberam agora que com esse negócio de isolamento, quando você sai agora, vai num restaurante, o tanto de plástico que tem agora, tem que estar tudo isolado, né? Eu digo, menino, isso vai acabar. Rapaz, se a gente não morrer de Covid, a gente vai acabar com o planeta que vai nos matar de qualquer forma, né? Então, esse é um desafio aí muito grande, a sobrevivência planetária. E aí, o que é que essas duas diagramações aí
Primeiro que a gente enxerga o mundo, né, como se estivéssemos no topo de uma pirâmide e todos os animais ali, inclusive a mulher, vocês estão vendo? Acima de tudo tem o homem. Depois vem a mulher e os demais aí, animais, vegetais, tá? Mas isso é a forma errada de enxergar o mundo, o planeta. A forma correta é que estamos todos juntos, estamos todo mundo na mesma casa, cara. Todo mundo no mesmo barco. Se o barco furar, vai todo mundo afundar. Então, não existe essa coisa de que o ser humano é mais importante para o ecossistema do que os demais. Urbanidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra urbanidade? O que ela significa para vocês? Não perguntar, não, vocês me respondem. Compreender a sociedade hoje passa pela compreensão da urbanidade, que automaticamente vai nos conduzir para a civilidade, para a solidariedade, partindo aí do pressuposto de que acreditamos no ser humano de bem. De acordo com o dicionário, urbanidade é qualidade de urbano, é cortesia, é civilidade. Também aponta a urbanidade como antônimo de grosseria. E aí a gente vê os exemplos aí de civilidade, né? Falta civilidade aos motoristas. Repete se for homem. Você sabe que um dia minha filha, na escola, criança, cara, eu digo, meu Deus, 10 aninhos. Aí ela, gente, o ser humano, ele não sabe tratar o outro com urbanidade. Ela foi para a escola. As minhas filhas, elas são bem, como é que eu vou dizer? Decididas no sentido de que elas têm o gosto delas e elas querem o gosto delas e pronto. Aí uma me chega um dia e diz que queria ir para a escola com uma trança e na trança vinha uma outra trança daquelas de mentira, rosa, grandona, né? Aí eu disse, você quer ir? Quero, então pronto, vamos lá. Aí fiz a trança, coloquei, ela foi para a escola. Eles acreditam que as outras meninas ficaram incomodadas, inclusive os meninos. E aí começaram a encher o saco delas, e me foram encher o saco da outra. Ai, que a tua irmã tá pensando que, tá achando coisa, meu Deus, essa menina tem 10 anos. Gente, que loucura! Aí chegou ao ponto, né, de uma colega ir falar com a irmã dela, com a minha outra filha, e dizer, falar que ela tinha que tirar aquilo, aí ela disse, o cabelo é dela, e ela usa o que ela quiser. Aí a outra disse o quê? Repete, se tu for mulher. Aí a minha filha, mas eu sou criança. Então, gente, a civilidade está nesse nível, né? Crianças de 10 anos se incomodando porque a outra estava com cabelo e querendo se trocar, quase cai saindo nos braços aí na briga, né? Por conta disso. A solidariedade tem vez, gente? Vamos falar aqui. Vamos trazer a Mafalda. As pessoas esperam que o ano que está começando, olha, 2021 chegando, né? Seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Concordo. Falando sobre solidariedade, de acordo com os Raw, existem 2 tipos de interesses pessoais, o egoísta e o autointeresse. O egoísta é quando beneficia exclusivamente o indivíduo à custa dos outros, tá? Então, ele vai ter aí umas feições abusivas e particularistas. Já o autointeresse é quando beneficia o indivíduo sem prejudicar o trem, tá? E, portanto, ele assume feições consensuais e também universalistas, né? Porque ele vai salvaguardar aí a individualidade e também o interesse, né? A todos. A gente tem o diagrama, o autointeresse e o egoísmo, né? A satisfação de interesses pessoais gera bem restrito, né? Quando o indivíduo age de forma benigna e não prejudica os outros, a gente vai ter o autointeresse.
Quando o indivíduo age de forma nociva e prejudica o outro, a gente vai ter o egoísmo, que é uma prática abusiva. Longe do senso comum, altruísmo não é, já deve ter ouvido falar disso, não é sacrificar-se, mas sim valorizar o outro, valorizar os interesses dos outros. Então, não é focado em si, tá? Algumas questões polêmicas da atualidade, gente. A idade contemporânea, ela marca aí uma nova forma de comunicação entre a sociedade e é pelo diálogo, num processo aí de argumentação mútua, né? Que a gente pode conseguir aí um consenso entre os homens, né? Mas mesmo assim surgem questionamentos, polêmicas que vão exigir respostas, né? Por exemplo, família. Estamos em constantes transformações sociais e estas mudanças acabam refletindo diretamente na relação entre pais e filhos, né? Novos problemas surgiram com a presença maior da escola e dos meios de comunicação na vida diária dos filhos, em especial a reflexão sobre a dominação das chamadas minorias sociais, né, que chamou a atenção para a necessidade de novas formas de relacionamento dentro do próprio casal. Né? Essa própria situação de ter mais acesso à informação, perceber mais essa questão desfavorável da mulher, ela trouxe que reflexo para essa questão dos relacionamentos, por exemplo, entre um casal, né, que não existia antes. E aí, essa foto, eu queria caçar um trabalho para vocês, só para vocês analisarem essa foto. Para vocês escreverem uma redação inteira, assim, 30 páginas, analisando o que essa foto significa. Libertação da mulher como igualdade ao homem. E aí a mulher vai para o mercado de trabalho, aí a mulher vai estudar. Mas o que é que a mulher ainda tem que carregar consigo? E eu digo porque eu carrego isso daí, não é fácil, né? Todas as outras atribuições que são atribuídas como atribuições de mulher, né? E quando a gente não precisa fazer, né? Quando a gente quer realmente e pode ir além nos estudos, no trabalho, a gente só consegue fazer isso fazendo o quê? Explorando, né? Contratando outras mulheres, geralmente, para nos substituir nessa atividade que é vista como uma atividade da mulher, né? Então, gente, vocês aí, os meninos, as meninas, uma mulher quando está em casa e o marido vai varrer uma casa, ele não está ajudando a mulher. Ajudar a mulher quer dizer que a responsabilidade é dela e ele está fazendo um favor, não é isso. Todas as pessoas que moram na casa tem responsabilidade de manter a casa. Então, ele está fazendo a parte dele. Tá? Assim como os filhinhos também, tá? Botem os filhinhos também. Sociedade civil. No que tange as questões da sociedade civil, a gente pode verificar que, atualmente, né, os principais problemas estão aí correlacionados ao mundo do trabalho e também à propriedade, né? Como é que a gente vai falar de ética num país onde a propriedade é um privilégio tão exclusivo de poucos? E que não é um problema ético a própria falta de trabalho, o desemprego. Isso para não falar das formas escravizadoras de trabalho, né? Com salários de fome. Gente, ontem eu ouvi uma coisa absurda. Conversando com uma pessoa, desculpa. E aí ele relatando essa situação, né? Encontrou um rapaz que ele viu quando era criança, reencontrou, e esse rapaz virou um empresário, uma empresa aí grande. E aí ele conversando com ele, perguntou, e aí, tá conseguindo pagar o pessoal em dia? Tudo bem, tá? Aí ele falou assim, não, a gente paga atrasado. Eu disse, mas por quê? Você tá com alguma dificuldade? Ele, não, a gente tá bem. A gente tem dinheiro para pagar em dia. A gente paga atrasado para eles se acostumarem a receber atrasados. Gente, isso é ética? Onde é que tem ética nisso? Onde é que tem um ser da pessoa, né? Cadê a gentileza? Cadê a caridade? Cadê a solidariedade? Então, façam esses questionamentos aí, né? E aí a gente tem esse mapa do Brasil bem
real. De um lado, nós temos um mundo inteiro de desigualdades e do outro, né, um mundo de muito luxo para poucos. E a gente pode recorrer a 3 grandes pensadores que, entre tantas contribuições, podem nos ajudar a entender como é que o ser humano deve se organizar dentro de uma sociedade civil. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses 3 filósofos pensaram muito aí sobre as razões da existência de uma sociedade civil organizada, né? Ou seja, quais foram as razões que levaram o homem a se organizar politicamente? Eu vou fazer o seguinte. Já vai dar 9 horas e eu queria dar o feedback das leituras que vocês me encaminharam, né? Eu li tudo hoje à tarde. Ai, minha garganta. E aí eu queria tanto que vocês pudessem falar alguma coisa, porque eu sei que vocês escreveram, né? Vocês assistiram, escreveram, pensaram sobre, mas esse momento de trazer aqui agora é para socializar. Por que é importante socializar as coisas, né? Porque você difunde conhecimento e você cria um brainstorming, né? Você causa aí uma discussão que o outro não pensou. É por isso que a gente precisa analisar as situações sempre por diversas perspectivas, né? Uma mesma situação, como foi aquele vídeo, foi o mesmo para todos. Alguns tiveram uma percepção, outros tiveram outras, né? Alguns foram por um caminho, outros foram por outro caminho. E aí eu queria trazer aqui alguns, né? Alguns argumentos apresentados para linkar com o que a gente estava estudando hoje, né? Só que é o seguinte, meu povo, eu queria que vocês pelo menos escrevessem alguma coisa, falassem. Eu acho que vocês não estão mais aí, porque hoje não teve nenhum sim, até o Emanuel, cadê o Emanuel? Caiu, né? Porque geralmente o Emanuel e a Luciana são os que ainda me respondem, né? Abre o microfone e fala. Então, assim, né, isso desmotiva demais. Eu sou bem sincera que eu estou bem desmotivada, porque a gente vem, eu fico falando sozinha, sem graça. Então, começando aqui por um posicionamento que o Edson colocou. O Edson está aí? Acho que ele não está. Ele traz o seguinte, né, que a empresa ela não tem as regras éticas. E aí, daí vem, lembra que eu sempre trago para vocês que uma empresa tem que ter missão, visão e valores, que a gente viu hoje no começo da aula, né? Que essas pessoas, a pluralidade, a diversidade é importante para uma organização, mas que elas precisam atuar junto com os princípios, obedecendo os princípios da organização. Então, foi bem isso que ele observou, né? Que aquela empresa lá, né, aquela floricultura, ela não tinha as regras éticas, né? Então, por isso, meu povo, é importante aquele negócio dos valores, é importante que esteja impresso, que esteja visível, que toda vida que tiver uma reunião, repasse para os funcionários. Por quê? Você deve contratar as pessoas para que elas cumpram aqueles valores, porque são os valores da empresa, né? Se você contratar alguém que não vai na mesma linha, né, você vai estar gerando um problema para a sua empresa. Ele também coloca que faltou um líder, né, como exemplo. A Marina, ela melhorou ao ser rebaixada, principalmente por ter enxergado um líder a seguir. Isso é bem interessante. A importância da gente ter um líder modelo, no sentido de que não é que ele é perfeito, né, gente? Mas é alguém que você se inspira a seguir. Liderança é isso. Liderança é alguém que tem influência, né? Então, você influencia os outros quando você tem algo de bom a oferecer e as pessoas querem ir junto com você, né? Então, o que ele coloca aqui é que talvez a Marina mudou, né, o comportamento dela, a gerente, porque antes ela ficava daquela forma, porque não havia um líder, né? Então, ela ficava meio perdida. No momento em que um líder apareceu, ela soube a quem seguir. E quando ela seguiu o líder, né?
ela conseguiu evoluir no seu trabalho. Um outro posicionamento aqui do Leonardo, né? Um líder ausente que não inspira os funcionários, e também ele ressaltou aí, não com essas palavras, mas a questão de que aquele que deveria ser o líder, né? Que deve ser o exemplo, porque para influenciar as pessoas, né? Para que elas te sigam, elas precisam acreditar em você. E para isso, você tem que ser alguém que tenha crédito, que mereça crédito. E o que a gente observou no Henk, né, foi exatamente uma situação de desonestidade. Não era só falta de ética em si, mas ele era mesmo desonesto, né? A Gabriela, né, vai falar aí que ela a ideia, né, de que a Marina ela estava num comodismo. O líder não está nem aí, eu vou ficar aqui no meu lugar fazendo o básico, né? Então, isso vai demonstrando que quando um líder, né, ele não estabelece esses valores e ele não exerce esses valores primeiramente, né, e nem cobra dos seus colaboradores, ele está criando o que a gente chama de um ambiente permissivo, onde vai se permitir que se repitam comportamentos inadequados, antiéticos. Isso vai refletir como estava refletindo naquela empresa, né? A empresa um caos, não tem ninguém no leme, por assim dizer, né? Aí eu fiquei em dúvida, acho que ela não está aqui, né? Porque ela colocou assim, que o Henk é uma pessoa totalmente autocrítica. Eu acho que ela quis dizer que talvez ele fosse crítico, muito de apontar o dedo, né? Porque o que é autocrítica? E a autocrítica a gente viu lá, que está bem elencado naquela questão da gentileza, e é também um comportamento ético necessário. Poxa, será que eu estou agindo bem com os outros? Você só vai saber isso, não é esperando que o outro venha lhe dizer. É você fazendo uma autocrítica. Por que eu fiz aquilo? Como eu posso mudar isso? Será que eu estou fazendo as coisas como precisam? Né? Isso não é insegurança, gente, tá? Não confunda. Isso é capacidade de reconhecer as suas limitações, as suas fortalezas, né? E de tentar aperfeiçoar isso. Aí que fechou aqui. Quem também eu trouxe aqui é a Luciana. O proprietário, que estou dizendo no final, o proprietário vai quebrar a sua empresa por imaturidade, ou seja, essa aqui eu coloquei assim, leia-se, falta de liderança, falta de conhecimento técnico, falta de confiança em si, né? E totalmente sem uma base ética. Você começa a perceber que ele age, né, como a questão dos valores, né, por hábito. Ele não tem consciência das escolhas que ele faz, porque ele nem escolhe, né? Ele escolhe e volta atrás, aí a mãe vai e escolhe por ele, ou então apaga as consequências, cuida das consequências do que ele faz. Então, esse que deveria ser o líder, né? Na verdade, a gente vê que ele vai quebrar essa empresa porque ele não sabe exercer a liderança. Ele não tem o conhecimento técnico para que aquele negócio funcione. A gente está aqui estudando várias disciplinas das mais diversas, psicologia, direito, contabilidade, marketing, das mais diversas para quê? Para encher linguiça? Não. É conhecimento técnico importante. Você vai ser um diferencial em relação ao ranking da vida. E tem muitos rankings da vida, tá? Inclusive que fizeram faculdade. Então, não é só ter a questão lá do chá, né? Que até alguns aqui comentaram, achei bem interessante que lembraram. Então, é bem essa questão do chá. Tem o conhecimento, mas não tem a habilidade. Até tem, mas não tem o quê? A atitude, né? E é o que falta muito lá no ranking. Samira está aqui. A Samira fez referência aí a chá, né? Competência, habilidade, atitude. Ela vai, então, referenciar os três com base nisso, né?
Para a Marina, colocou que falta conhecimento. Eu acrescento que, naquele momento, além de conhecimento, faltava também um pouco de habilidade de atitude, tá? Algumas coisas ela realmente não mostrava saber fazer, né? E outras ela estava tão acomodada que ela não queria fazer, né? Não tinha aí a questão da atitude. O Henk, coitado, não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem atitude. E já o Marcos, ele desempenha muito bem essa tríade aí, né? Que é importante para o bom desenvolvimento de um profissional. Não à toa, né? Ele é um bom profissional, né? Por conta que ele desempenha muito bem o conhecimento, ele busca, ele faz junto, vocês veem que muitos episódios ele começa a fazer junto. Claro que tem coisas que ele não vai conseguir dominar, porque ninguém consegue saber tudo no mundo, né? Pronto, a Rayane falou aqui também, fez a referência a conhecimento, habilidade e atitude com relação à Marina. E aí ela colocou também a quebra de contrato, né, que eles haviam firmado, que é uma questão ética, né? Ele não é um profissional em que se possa confiar. Quais são os valores dessa empresa onde você faz um contrato, fecha um acordo e depois volta atrás, né? A Adriele vai dizer que o Marcos deveria assinar um contrato ao invés de utilizar o aperto de mão como forma de se selar um acordo. Mas esse é o X da questão do programa. Vocês não perceberam essa nuance? Ele quer mostrar, né? E ele quer saber se com quem ele está negociando, se essa pessoa é ética. Ele faz isso porque ele se diz, eu sou ético, eu honro o meu compromisso. Você vai honrar? Apertam as mãos. Então, se o outro, né, numa oportunidade dessa em que não está vacinado e tudo mais, ele já vai saber até onde, como no caso do Henk, né, ele descobriu que não poderia confiar, tá? Além do mais, ele vende essa imagem dele, e não só dele. Quando ele vende a imagem dele, ele vende a imagem de todas as suas empresas, que são pautadas pela ética. Então, esse comportamento ético, tá? Embora ele também seja muito importante para que ele tenha, né, esse sucesso profissional, porque ética é importante. As pessoas não querem fazer negócio com quem não tem ética, não querem fazer negócio. Vai fazer um negócio com uma empresa como aquele homem, que ele volta atrás nos acordos, que ele não tem nenhuma base ética, você não vai querer fazer acordo com uma pessoa dessa. Então, o Marcos, quando ele é ético, porque ele compreende também, né, que os negócios exigem isso. E ele só faz negócio com pessoas assim. Então, ele também, isso aí, gente, é importante, porque a gente tem que gerir também a nossa imagem. Eu sempre falo isso para vocês, prestem atenção, networking, tudo mais. Então, vocês ajam com ética o tempo todo. Isso aí foi a questão que a Adriele colocou, né? E, por fim, a do Josileudo, né? A Marina tem dedicação, mas essa dedicação não é suficiente. Mas, ao ser rebaixada, ela demonstrou, né, a sua ética e o seu comprometimento com a empresa. Então, ela teve uma atitude que nem mesmo o proprietário conseguiu ter, né? Então, ética e moral era o que ele falou aqui também, né? O que faltam lá, né, para o líder, né, o Henk. Então, a Marina, ela mostrou um comportamento muito ético. A gente percebe que ela é uma profissional boa, ela é uma profissional embasada pela ética, que ela não tem, ela busca, né, aprender. E por que no começo ela estava naquela situação que teve que ser rebaixada? Porque ela tinha um líder ruim.
quem ela seguia como exemplo era um mau exemplo, né? Então, gente, a importância do líder é muito importante. Quem você vai colocar nos papéis aí de liderança, ou quem você permite que esteja no papel de liderança, é essencial aí para o sucesso ou o fracasso. A gente viu aí, esse episódio foi perfeito para a gente analisar essa questão da ética e como ela interfere na prática profissional, né? Sim, mas é essa questão do comprometimento dele, que ele não tem, né? Ele não tem a base ética nenhuma, nem consegue ser um líder. Não estou conseguindo ler todo aqui. Pronto, agora apareceu. O Leonardo está colocando aqui, né, que ele abandonou a equipe, né, no momento em que a equipe mais precisava, que ele deveria estar à frente, no momento da reinauguração. E aí, mais uma vez, ratifica, né, esse posicionamento, aliás, essa falta de posicionamento dele. Ele não tem perfil nenhum e não quer mudar esse perfil, ao contrário lá da Marina, né, de estar gerindo um negócio, de estar à frente de outras pessoas, né, tentando guiá-las. Ele vai guiar elas tudo ali para um buraco, né, um buraco no qual ele vai conseguir sair. Os outros, que dependem da empresa, os funcionários, não. Gente, mais alguma coisa? Pelo menos o Leonardo falou alguma coisa no final. Obrigada, Leonardo. Olha, as pessoas que conversam comigo durante esses períodos que eu estou falando 2 horas sozinha, vocês vão para o céu. Se vocês não forem para o céu, pelo menos vocês subiram no meu conceito, tá? Gente, então, boa noite. Vocês não estão aí caladinhos, não vou mais falar nada, vou parar a gravação, então.